licitação deserta e fracassada, o que é, quais são as condições, né, e a ausência de propostas válidas e dos preços superiores. É mais para poder dar uma resumida aí dentro do que é do geral. Contratação direta, como eu disse para vocês, é sempre houve um maior detalhamento da documentação exigida, com mais critérios técnicos, e a previsão tem que ser expressa para a divulgação do ato autorizador. Até aí, nenhuma novidade. Inexigibilidade de licitação, portanto, lá do artigo 73, o projeto alterou a redação quanto à comprovação da exclusividade, ampliando o rol dos documentos hábeis a tanto. Quando é que a gente comprova que um documento... Como é que a gente comprova a exclusividade de um determinado produto? Pedindo o quê? A carta de exclusividade, certo? Muito bem. Eu posso pedir mais documentos? Declaração da junta comercial, por exemplo? Registro em algum órgão? Posso. Hoje eu posso. Tá? Antigamente existia... Quando nós tínhamos a 8666, muitas vezes, quando a gente discutia exclusividade, os licitantes questionavam no Poder Judiciário a declaração de exclusividade e eles ganhavam essa discussão. Porque se a gente pedia mais documento, o que dizia o juiz na época? Que eram pedir mais documentos não estava prescrito na lei, então que a gente não podia mais fazer. Agora, está aqui, ó, inciso 1 e parágrafo 1º do artigo 73. Beleza? Tranquilo. Ampliou, portanto, também o rol e os exemplos de inexigibilidade de licitação. Uma coisa que eu quero comentar com vocês é que a gente não tem tempo aqui de ler isso, mas eu queria que depois vocês dessem uma olhada, quem trabalha com dispensa e inexigibilidade, que vocês leiam a lei no artigo 74 e 75 da nova lei de licitações, que é o artigo que vai tratar da dispensa e da inexigibilidade de licitação. Por quê? Atenção. Na lei 8666, o artigo que cuidava da dispensa de licitação tinha 34 incisos, ou seja, 34 hipóteses de dispensa de licitação. Que eu acabei de falar para vocês aí, dei alguns exemplos que eu comentei com vocês. O que aconteceu na nova lei de licitações? Houve um enxugamento dessas hipóteses de dispensa de licitação. Hoje, nós temos apenas 13 hipóteses de dispensa de licitação. Por isso que eu estou pedindo para vocês lerem. Vejam quantas hipóteses se perderam aí pelo meio do caminho. Tá certo? E nos casos de inexigibilidade de licitação, aconteceu ao contrário. Por quê? No passado, o que a gente fazia com a inexigibilidade de licitação? Era inexigibilidade de licitação por notória especialização, lembram? Setor artístico, e qual era a outra hipótese? Fornecedor único, objeto único. Lembram disso? Muito bem. Agora, na nova lei, houve um alargamento das hipóteses de inexigibilidade de licitação. Nós temos quase 9 hipóteses de inexigibilidade de licitação. Tá? Inclusive, mas aí eu quero que vocês... Eu falo isso e aí puxo a orelha em seguida. Por que puxo a orelha em seguida? Amarrando com aquilo que eu estou até agora falando com vocês. Apesar das hipóteses serem alargadas, é exceção. Então, muito cuidado com isso. A regra tem que ser a contratação e não o uso de inexigibilidade de licitação. Tá bem? Porque uma das críticas, que eu não gosto de polemizar muito com... Mas, enfim, mas é importante vocês saberem o que eu estou dizendo sobre isso. Uma das críticas que os estudiosos têm feito à nova lei de licitação é exatamente a esse alargamento das hipóteses de inexigibilidade de licitação, porque quando a gente lê essas hipóteses, dá a impressão que o legislador está facultando a possibilidade de realização de inexigibilidade de licitação para várias atividades que, em regra, deveriam ser contratadas mediante processo licitatório. Tá bem? Então, segundo a doutrina diz, esse artigo 75 ele recebe uma crítica muito contundente e nos termos da redação, em função da redação que ele tem, porque dizem que é um artigo mal escrito, porque parece que a doutrina está flexibilizando a inexigibilidade, quando, na verdade, tem que ser o contrário. A gente tem que pensar em inexigibilidade como uma exceção. Tá bom? Ok?
Dispensa de licitação, como eu disse a vocês, houve uma alteração, então, nessa redação. Lembrando, então, que o valor teto de 15 mil subiu para 100 mil e de 8 mil subiu para 50, que a gente já viu que é 119,59. E não esqueçam que todo final de ano vocês vão ter que olhar o decreto federal para ver qual é o valor atualizado dessas dispensas de licitação, beleza? Todo fim de ano sai novo valor. Houve uma fixação temporal também para as hipóteses de dispensa em razão de êxito de procedimento licitatório, uma fixação do limite temporal de 1 ano para a conclusão de obras e serviços contratados por regime de dispensa, no caso de emergência e calamidade pública. Eu comentei com vocês rapidamente, né, que no caso de emergência não são mais 180 dias, não são mais 6 meses, mas agora 1 ano. Lembrando que não pode ter recontratação e nem prorrogação contratual. Tá? É 1 ano a emergência e acabou. Tá bem? E restrição de dispensa de licitação para a contratação de associações de pessoas com deficiência. Ah, é verdade. Artigo 74, inciso 14, traz uma restrição ao que anteriormente não acontecia. Né? A 8666 estimulava a gente. Veja como a sociedade evolui, gente. Né? Nós temos uma lei que era de 1993, onde a gente estava discutindo de políticas públicas de melhoria, né? E desenvolvimento de políticas públicas e direito de minorias, entre elas, na época, foi consolidada dentro da nova lei uma hipótese de dispensa de licitação para a contratação de associações de pessoas com deficiência. Ou seja, né? Aliás, aqui na USP a gente fez contratação de cegos. Na época, acho que foi em 2001, alguma coisa assim, 2000 ou 2001, contratação de cegos para cegos e surdos para poder ajudar os professores, os docentes na escrita, né, na linguagem de Libras e Braille, estava faltando o nome, o Braille e a Libras. E, enfim, e a gente contratou uma associação por dispensa, por inexigibilidade, por dispensa de licitação, que era um momento que a gente vivia que politicamente tinha um estímulo muito grande que tinha sido incorporado na legislação de 1993. Hoje, 2021, 2024, essa hipótese não existe mais, né? E ela deixou de ser uma hipótese de dispensa de licitação. Por quê? Porque, graças a Deus, essa política pública cresceu, aumentou, e a gente tem muitas entidades, muitas associações que prestam políticas públicas assistenciais para pessoas portadoras de necessidades especiais em todos os ramos, e, automaticamente, competitividade, ampla disputa, processo licitatório. Tá certo? Então, hoje eles já entram, digamos assim, para uma vala comum, como contratação normal, tá bem? Outra novidade que nós temos diz respeito à realização de leilão e concorrência para o desfazimento de bens, né? Antigamente, nós utilizávamos leilão para desfazimento de bens móveis e a concorrência para desfazimento de bens imóveis, era a regra geral. Agora, isso não existe mais. Em qualquer caso, a gente vai utilizar o leilão para qualquer forma de desfazimento de bens, ou sejam eles legalmente apreendidos ou inservíveis. A previsão expressa dessa modalidade licitatória está lá no artigo 75, é a mesma lógica, o detalhamento disso vai para a legitimação fundiária e legitimação de posse, e nós temos também previsão do direito de preferência, desde que se comprove por objeto próximo. Preços manifestamente inexequíveis. Isso aqui é uma novidade bem interessante. Por quê? Execuibilidade de proposta. Né? O que significa dizer isso? Dizer o que um dos maiores problemas que a comissão de licitação tem era discutir o que é exequível e o que é inexequível. Né? Uma das coisas que é bem interessante é exatamente isso. A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento da execuibilidade, apontando
que para obras e serviços de engenharia, considera-se propostas cujos valores sejam inferiores a 70% do menor preço nos seguintes valores, na média aritmética e no valor orçado. Em outras palavras, significa dizer o seguinte: a execuibilidade da proposta, nós vamos ter uma execuibilidade da proposta todas as vezes que eu tiver 60% para o preço, 60% para a técnica e 40% para o preço, ok? Porque aí dá o 100%. Isso evoluiu, né? Só que isso era doutrina e jurisprudência. Na prática, quando a gente tinha essa discussão de discutir execuibilidade em proposta, principalmente em obras, virava e mexia, tinha-se discussões judiciais. Aliás, virava e mexia não, né? Praticamente 90% dessa discussão acabava no Poder Judiciário. Hoje a lei trouxe uma novidade, que é colocar a execuibilidade do proposta. No caso de obras e serviços de engenharia, são considerados inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. E ponto. O orçamento que vocês fizeram é a matriz que tem que ser levada em conta. 75% abaixo daquele valor orçado pela administração é considerado inexequibilidade da proposta de acordo com a lei. Portanto, a empresa que ofertar abaixo desse valor pode ser o quê? Desclassificada. Agora está na lei. Então, o que acontece? A gente tem muito mais segurança de discutir execuibilidade. Basta fazer o quê? Conta e demonstrar matematicamente, economicamente, financeiramente que esses valores estão sendo cumpridos. E, caso contrário, está lá feito. Tá? Outra grande mudança que nós temos em relação à nova lei é a instituição dos agentes públicos de licitação e agentes de contratação. Bom, vocês devem ter visto que eu falei uma mentira aqui para vocês, mas eu fiquei quietinha rapidinho. Mas eu falo essa mentira para depois poder fazer. Hoje, antes do nosso café, eu falei para vocês, pessoal, não existe mais comissão de licitação, agora é agentes de contratação. Existe um problema técnico nisso que eu acabei de conversar com vocês. O que é que mudou? Vamos entender. Eu não comentei com vocês que o pregão era o rito agora, que é o rito que vai ficar como regra geral para todas as modalidades de licitação? Não falei isso? Muito bem. Quem é que conduz uma sessão de pregão? Pregoeiro. Se eu estou dizendo que quem faz o pregão é o pregoeiro, quem faz a licitação, quem é? O agente de contratação. A lógica agora da lei é transformar aquela entidade colegiada que trabalhava no processo licitatório numa entidade unipessoal, utilizando o quê? A base do pregão. Então, o pregão agora tem o seu rito, ok? Feito que o que antes era exclusivo do pregão, agora virou a regra para todas as modalidades de licitação. E quem conduzia o processo do pregão, que era o pregoeiro, também agora vai ser uma pessoa que vai conduzir o processo licitatório, que vai ser dentro da concorrência, dentro do concurso, dentro do diálogo competitivo ou dentro do leilão. Acontece que, quando nós estamos nessa seara, esta pessoa que lá é chamado de pregoeiro, aqui vai chamar o quê? De agentes de contratação. Esta pessoa vai trabalhar não apenas na fase interna do processo licitatório, portanto, confeccionando o edital, mas também vai trabalhar na fase externa do processo licitatório, que é na época da disputa da licitação, e também na época de execução do processo licitatório, que é na época da execução do contrato. Deu para entender? Acompanharam comigo o raciocínio até aí? Eu vou complicar um pouquinho mais, levar um pouquinho mais esse raciocínio. Esse agente de contratação é uma única pessoa. A responsabilidade dele é conduzir o rito do processo licitatório. Porém, nós temos algumas vezes, algumas hipóteses, em que esse processo licitatório é de maior complexidade. Por exemplo, a gente quer construir uma ponte, ok? Entre a USP e o outro lado lá da Marginal. Nós não temos essa expertise.
Nós, servidores públicos, claro que se a gente for arrumar os profissionais, eles têm, mas nós, servidores públicos, não temos essa expertise. Vocês acham que deixar uma licitação desse grau de complexidade na mão de uma única pessoa é correto? Não. O que a lei vai fazer? Vai deixar a nosso critério a possibilidade de chamar mais gente para vir trabalhar com aquela pessoa que, em regra, vai conduzir o processo licitatório. Essa é uma hipótese de comissão de licitação, que vai trabalhar o quê? Dentro da concorrência daquela obra para a construção da ponte. Mas isso vai ficar o quê? Vai ficar na mão do agente de contratação, a critério da administração pública. Ela vai escolher, ok? A lei sinaliza, mas ela não obriga. Então, o que a lei vai dizer? Que nas licitações de maior complexidade, podem haver, a administração pública pode formar comissão de licitação. Vocês querem saber no caso, por exemplo, do diálogo competitivo, que eu disse para vocês que era uma nova modalidade de licitação, bem mais complexa, a lei já vai fazer o seguinte: só pode haver diálogo competitivo se tiver o quê? Comissão de licitação. Já tira da mão de um único servidor e coloca na mão de um colegiado. Tá certo? Então, tudo isso vai depender da modalidade de licitação. Aí que está, mais uma vez, a responsabilidade. Responsabilidade eu não digo, mas a possibilidade, né, mais uma vez, a possibilidade da gente editar o tal do manual que eu comentei com vocês, das atribuições e competências. Mas podem ter tranquilidade no sentido seguinte: todas as vezes que a lei quer que seja que determinada modalidade licitatória ou determinada atividade, processo licitatório, seja realizado pela comissão colegiada, a lei vai dizer isso. Ela não vai dizer o contrário, porque a regra agora é o agente de contratação. Mas quando ela quer que mais de um agente de contratação trabalhe de forma colegiada, ela vai sinalizar de maneira expressa. Tá bom? Segundo, quem é que pode ser agente de contratação? Quem regula isso é o artigo 7º da nova lei. E cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade, ou quem as normas da administração pública incumbam, promover a gestão por competência, designar os agentes públicos para o desempenho dessas funções essenciais da execução dessa lei, preenchendo os seguintes requisitos. Primeiro, todo mundo, esses agentes de contratação devem ser preferencialmente servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Segundo, tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos e possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional. E terceiro, não seja cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais com a administração. Onde é que eu quero chamar a atenção de vocês? Primeiro, quem pode ser agente de contratação? Segundo a lei, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público do órgão. O que quer dizer isso? Estatutário ou seletista. Bom, mas não tenho estatutário nem seletista suficiente no órgão que eu trabalho, mas tem comissionado e encargo em comissão. Pode ser agente de contratação? Pode. Por quê? Preferencialmente. Se não tem efetivo ou empregado público e eu vou chamar um cargo em comissão ou comissionado, eu tenho que justificar no processo. Ok? Mas ele pode ser, sim, agente de contratação. Ficou claro? Ficou claro mesmo? Eu estou falando isso porque, olha, isso, se vocês forem no YouTube, eu tenho um pavor de teoria do YouTube, né? E eu falo, porque vira e mexe eu recebo essas perguntas. Professora, mas eu soube que tem uma corrente. Gente, esquece as correntes. Né? Esquece as correntes, esquece o YouTube. Nós estamos falando da lei. A lei está dizendo que é preferencialmente. Tá certo? Ok? Então, atenção com esse tipo de coisa. 2. Tenham atribuições relacionadas a licitantes ou contratos que possuam formação compatível atestada por certificação profissional. Esse inciso 2 é muito importante, apesar de que todos vocês hoje já são considerados, formação compatível não, qualificação compatível. Por quê? Porque todo mundo já conhece o processo licitatório. Mas esse inciso 2, ele é muito importante porque acabou
agora, na nova lei de licitação, aquela máxima que aconteceu com, eu acho que com 90% das pessoas que estão sentadas nessa sala. 90% das pessoas que estão sentadas nessa sala não tinham a mínima ideia o que era processo licitatório até serem designadas para trabalhar com processo licitatório. Ou seja, caiu no colo um processo ou para ser fiscal, ou para ser gestor, ou para fazer parte da comissão de licitação. A maioria das pessoas, aqui não tem ninguém praticamente que prestou concurso público ou foi contratado para trabalhar com compras públicas. Vocês têm uma atribuição a mais, além da função que vocês desempenham normalmente. A grande maioria de vocês. E é assim que normalmente acontece com 90% do serviço público no nosso país. A previsão desse artigo 7º, inciso 2, é importantíssimo, porque essa nova geração que vem agora com a nova lei de licitações, esse pessoal que for assumir atribuições de competências, deveres e direitos, deveres e obrigações, né, direitos e deveres dentro do processo licitatório, eles só vão poder assumir atividades licitatórias desde que devidamente capacitados. Então, assim, se não tiver qualificação, portanto, não são como vocês, como nós que já trabalhamos com isso, tem que ter formação compatível, portanto, fazer faculdade. Faculdade de Direito, a gente aprende a trabalhar com licitação. Eu tenho uma formação compatível, então eu posso fazer parte. Ok? Mas eu não trabalhei com isso. Não tem problema, mas você já ouviu falar do que é um processo licitatório e aí depois você vai aprender mais na prática. Quem fez faculdade de administração pública, quem fez economia também conhece, quem fez administração também estuda um pouco do que é processo licitatório. Então, é o que a gente chama de formação compatível. Tá? Bom, não tem nem formação compatível, nem qualificação técnica especializada nisso. O que a gente faz? Tem que fazer curso com certificação profissional. Ok? Tem que ter um cursinho com certificado. Aqui a lei diz que é escola de governo. Por que escola de governo? Vamos lembrar que a lei é federal, eles têm a ENAP, então, para eles, é tudo muito mais prático. Aqui a gente não tem a ENAP, mas tem as escolas de governo, a própria escola do Tribunal de Contas, enfim, todas essas escolas que estão disponíveis. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: ninguém mais assume qualquer tipo de posição, qualquer tipo de atividade dentro do processo licitatório sem estar previamente capacitado. E observem uma coisa aqui interessante: isso não é responsabilidade do gestor. É responsabilidade de quem? Não é responsabilidade do nosso chefe. É responsabilidade da autoridade máxima do órgão. É além do nosso chefe, além do diretor do departamento, além do superintendente, é responsabilidade máxima da autoridade máxima do chefe, da autoridade máxima do órgão. Tá certo? Então, atenção com essas novidades. Outra coisa importante, lembra do tal nepotismo? Aqui agora está na lei, tá? Está claro na lei. Os licitantes não podem, agentes de contratação não podem ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração. Bom, aqui em São Paulo nem tanto, mas eu sei que tem gente aqui de Lorena, Piracicaba, é que são cidades grandes também, né? Mas vamos lá, por exemplo, naquelas duas cidades pequenas que eu comentei com vocês, Taquarivaí e Santo Antônio do Jardim, né? Que são cidades pequenininhas que a gente comentou. Eu trabalho na prefeitura e vou fazer uma licitação. Provavelmente, eu, com 5.000 habitantes naquele município, eu conheço todo mundo que mora lá e eu vou ter relação, né, de parentesco, vínculo, seja, se não for vínculo de parentesco colateral, é por afinidade. Bom, se eu estou conduzindo um processo licitatório, só quero chamar a atenção de vocês no sentido seguinte. Está lá em Lorena, sou pregoeira, sei que a minha cunhada tem um buffet. Estou fazendo uma licitação para contratação de serviços de buffet na unidade que eu trabalho, lá na reitoria, enfim, qualquer coisa assim. Fornecimento de coffee break, sei lá. O que eu faço enquanto pregoeira? Eu me afasto e peço que seja nomeado outra pessoa. Por quê? Porque a minha cunhada tem um buffet na cidade, configura vínculo por parentesco. Ok?
atentos a esse tipo de coisa. Não esperem que o licitante vá falar que você é parente de. Ok? Porque provavelmente ele não vai falar para você. Ele vai falar lá no Ministério Público. E vocês vão receber uma representação do Ministério Público e essa licitação vai ser suspensa. Estou brincando, mas é um exemplo prático que eu peguei. Eu dei aula numa Câmara Municipal, aqui no interior de São Paulo, onde o MP suspendeu exatamente uma licitação de serviços de jardinagem, porque uma das empresas que estavam participando era cunhado, uma das empresas era cunhado do diretor da Câmara. Não era nem do pregoeiro da licitação, era do diretor da Câmara. Vejam, então o MP foi além do pregoeiro. Tá certo? Isso ficou exatamente alegando a descrição do artigo 7º. E tudo isso é novidade. Por que é novidade? Porque isso já era consolidado na doutrina e na jurisprudência, mas não fazia parte da lei. A gente sabia disso. Eu não estou contando novidade para vocês, mas agora está expresso na lei. Tá bom? Tá aí, gente, como fala, a conclusão disso, né? É uma previsão, portanto, de caráter moralizante, tem restrições e alguns impedimentos, inclusive incentivo e apoio técnico. Lembrando que tudo isso traz responsabilização individual do agente de contratação que conduz a licitação, lógico, né, levando em conta sempre a excludente de que se o agente de contratação foi induzido a erro pela atuação da equipe de apoio, também é natural. Existe também a figura da responsabilidade solidária, quando a figura do agente de contratação é substituída pela figura da comissão de licitação dos três, que é a comissão de licitação, que é... Gente, eu falei para você, dos 3 membros.